E aí, pessoal, como vai? Tudo bem? Pessoal, hoje eu queria compartilhar com vocês. Estava aí passando na estrada e acabei vendo aí essa corda caída na estrada e imediatamente parei a moto ali na rodovia, ali no acostamento, com segurança, claro, e peguei essa corda, né? Achei que ela seria útil para alguma coisa. Aí logo em seguida achei uma sacola, coloquei ela dentro, guardei a sacola, né? Guardei a corda dentro da sacola e resolvi trazer essa corda para mim, né? Para levar para minha casa, já que eu acredito que o carro estava passando rápido e deixou cair na rodovia essa corda. Mas essa corda me trouxe, pessoal, a lembrança de uma viagem que eu queria compartilhar com vocês. Tava trazendo uma passageira por esses dias, uma idade de aproximadamente aí 47, 48 anos, e ela estava me falando sobre a vida dela, sobre família, sobre o esposo dela, que infelizmente, pessoal, em decorrência de um agravamento da sua saúde mental, aonde ele não se encontrava bem, onde ele estava passando por uma crise de depressão, uma pessoa maravilhosa, um grande pai, um grande tio, e infelizmente ele buscou a saída para os seus problemas através de um caminho que não tem volta, através de um remédio muito utilizado para tirar a dor, que é a fuga dessa vida, a fuga da sua existência. Enfim, muitas vezes essa pessoa, quando ela está passando por esse tipo de problema, ela não dá sinais evidentes de que a qualquer momento ela vai buscar a solução para todos os seus problemas numa porta que vai levar ela para um outro mundo do qual ela ainda não conhece, nem espiritualmente talvez esteja preparada para entrar. E muitas vezes essa pessoa deixa para trás familiares que são perdidamente apaixonados por ela, pessoas que são dependentes dela e que muitas vezes na dor e na ausência de um remédio que cure essa dor dentro do coração da pessoa, que muitas vezes está passando por uma depressão, está passando por uma crise de ansiedade, uma crise existencial, ela traz para todos uma grande ferida, uma grande dor, uma grande perda, que não vai trazer nem de longe, não vai muitas vezes mostrar e evidenciar a solução para os problemas que essa pessoa está vivendo no momento. O que eu quero dizer com isso, pessoal, é que a gente precisa estar mais atento às pessoas que estão do nosso lado. Eu sei que às vezes é impossível a gente identificar sintomas de uma pessoa que está passando por depressão, e às vezes a pessoa está ali calada, não conversa mais, não quer mais um contato com a sociedade, às vezes não sai do quarto, às vezes procura muito mais programas onde ela vai se encontrar sozinha do que na coletividade, e depois, quando a gente se dá por conta, essa pessoa está nos deixando. Mas essa mulher, ela foi contando sobre o marido dela, que numa tarde de sábado ele sai de casa e demora para voltar, passou a noite, e quando foi chegando ali pelo domingo, ela já tinha mais ou menos assim um receio, né, pelo desaparecimento dele, mas também não tinha certeza, não saberia dizer, expressar o que realmente passava pela cabeça dela sobre o que poderia ter acontecido, ou que decisão ele poderia ter tomado a respeito das suas crises interiores, dos seus problemas que ele estava enfrentando. E foi quando, no domingo à tarde, ela recebe a notícia de que encontraram ele numa árvore, pendurado. De uma maneira triste, ela recebeu essa notícia, pessoal, e ela teve que conviver com isso, levando por toda a sua vida. Hoje ela tem uma filha que também está passando pelo mesmo problema que o pai vivenciou. E, inclusive, até a sua filha foi entrar num relacionamento, acredito que na busca por outra pessoa para poder
talvez aí encontrar mais carinho, mais apoio, mais atenção. Essa pessoa aí usou de má fé e mal intencionada, tentou violentar essa menina. E ela conversando comigo e as lágrimas rolando no olho, e ela falando da saudade, da distância e muitas vezes da solidão que ela vive hoje e da falta da ausência dessa pessoa que apoiava ela nas tomadas de decisão, de um pai presente, de um tio maravilhoso que é lembrado até hoje pelos seus entes queridos. E a gente se pega a perguntar, se pega a pensar e se reflete e para analisar a vida como um todo, né? Quantas são as dificuldades, as lutas que nós enfrentamos diariamente e que nos fazem muitas vezes pensar em coisas que, em vez de trazer conforto, pode trazer feridas, pode trazer cicatrizes nos corações das pessoas que nos amam. E por isso que eu procuro sempre dizer para as pessoas que elas procurem se apoiar em Deus, procurem sempre na palavra do Senhor e procurem sempre estar rodeado de pessoas que verdadeiramente as amam e que querem bem, porque nós estamos aí diante de um mundo caótico onde as pessoas estão buscando mais a essência do ter do que do ser e têm se distanciado do bem maior que é o ser humano. E o ser humano, quando sozinho, quando dentro da sua mente, enfrentando seus problemas, enfrentando as suas perseguições, muitas vezes ele não consegue encontrar saída nem solução, aonde ele, às vezes, por isso, se fecha dentro do seu próprio mundo interior e acaba encontrando uma chave que vai abrir uma porta que não vai mais trazê-lo de volta. Queria, nesse dia, trazer essa reflexão por conta de muitas pessoas amadas, queridas, que são nossos familiares, que são nossos entes queridos, assim como essa viúva chorava atrás da moto e desabafava comigo a ausência de um marido maravilhoso, de um pai sempre presente que cuidava da sua filha e da sua família e que os amava por completo, hoje não está mais entre nós. Que nós possamos olhar com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor, de carinho e procurar sempre colocar essas pessoas na prateleira de cima, valorizando elas, dando sempre atenção, amor, carinho e procurando tirar do nosso coração todo o rancor, todo o ódio, todo o sentimento que muitas vezes a gente coloca tentando julgar as pessoas, tentando muitas vezes criticar, tentando muitas vezes achar nelas problemas, defeitos e fazer pré-julgamentos. A gente precisa hoje olhar para a nossa vida e refletir nela o brilho do Senhor, a alegria de Deus. Porque uma coisa que nos faz pensar que, por exemplo, na Bíblia, quando Jesus encontrou aquela prostituta que foi levada diante dele, e naquele momento muitas pessoas ficaram observando, esperando uma atitude de Jesus, e a atitude que ele teve foi simplesmente de vencer na palavra todo o ódio, todo o rancor do homem e dizer para o homem: quem não tiver pecado algum, que atire a primeira pedra. Que nós nesse dia a gente venha olhar para o nosso interior e acima de tudo olhar para aqueles que estão à nossa volta com mais atenção, com mais amor, com mais carinho. Porque depois que eles encontram essa chave que abre a porta, na qual eles não têm mais acesso ao nosso mundo, eles vão embora, a gente fica sentindo a sua falta e a gente fica muitas vezes se penalizando, dizendo o que eu poderia ter feito. Muitas vezes a gente não pode fazer nada, mas o pouco que a gente pode fazer no momento em que essa pessoa está ao nosso lado é expressar o máximo de amor, de gratidão pela sua existência, pela sua presença na nossa vida. Isso já é algo que com certeza vai colocar no coração dela sementes que ela possa muitas vezes, onde quer que ela esteja, no lugar onde ela desejar ir, ela possa levar no coração a lembrança nossa de pessoas que estavam do lado dela a todo momento, dando amor, carinho.
e que se ela deseja buscar uma opção, uma saída para os seus problemas da forma como ela acha que deve ser feita, mas que ela nunca se esqueça do quanto ela foi amada. Porque muitas vezes nós, na nossa correria diária, na nossa busca para poder buscar o sustento da nossa família, correndo atrás, às vezes a gente ignora sinais que poderiam muitas vezes ser oportunidades da gente poder resgatar essa pessoa para nós, tirar ela do sofrimento e mostrar para ela um mundo que tem vida, que tem abundância, que tem um Deus que ama e que tem oportunidade todo dia para a gente poder se refazer, se reconstruir, se olhar no espelho. E muitas vezes eu sei que a gente não tem o corpo que a gente sonha, não tem às vezes na nossa vida o trabalho que a gente sonha, a casa que a gente sempre sonhou, mas a gente tem aquilo que é necessário para a gente viver, porque Deus, ele dá o frio conforme o cobertor e conforme a nossa luta, conforme a nossa dedicação. Por isso eu queria deixar essa palavra nesse dia de reflexão, para que nós possamos aí colocar o nosso coração como uma casa de portas abertas para receber todos aqueles que se sentirem perdidos nesse mundo, que possam entrar e se sentir acolhidos, amados e queridos, para que a gente possa evitar que mais e mais pessoas busquem solução para os seus problemas, abrindo portas das quais elas nunca mais poderão fazer parte novamente dos nossos sonhos, da nossa vida e serem presentes no nosso dia a dia. Vou ficando por aqui, mais uma vez com vocês, Mateus. Um forte abraço no campo de batalha. Até o próximo vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, venha fazer parte dessa comunidade, para que a gente possa juntos ser formadores de opinião, conversarmos sobre os assuntos diversos e ter uma consciência liberta para a sabedoria e para o conhecimento, compartilhado entre pessoas que estão vivendo muitas vezes o mesmo problema nesse mundo, como essa passageira que desabafou a perda da sua vida, de um marido maravilhoso, trabalhador, um grande pai de família, um homem amoroso que cuidava como ninguém dos seus filhos, mas que não suportou a dor dentro do seu coração, a dor causada muitas vezes pela crise existencial de estar nesse mundo e não se sentir pertencente a ele. Forte abraço a todos, até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Se você gostou, curte, compartilha para que mais pessoas possam ser alcançadas por essas palavras e pelo compartilhamento de histórias incríveis de passageiros maravilhosos. Até a próxima, pessoal. Fiquem todos com Deus. Mateus no campo de batalha.